Já estamos de volta com Hora Geral nesta terça-feira. E agora vamos conhecer um pouco mais de esportes. Vamos lá? A Portuguesa Santista e o Grêmio Novo Horizontino protagonizaram neste final de semana no estádio Eurico Mursa uma partida equilibrada e que só foi decidida nos minutos finais. A Briosa venceu por 1-0 com gol do atacante Gaspar e assumiu a liderança do grupo 10 com 7 pontos. O Grêmio Novo Horizontino tem a mesma pontuação, mas caiu para a segunda posição por ter menor saldo de gols que a Briosa. 2-3. No próximo sábado, a Portuguesa Santista enfrenta a Ponte Preta, às 9 horas, no estádio Vanderlei José Vicentini, na cidade de Pedreira. Meu amigo Fernando Chagas. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, como vai, Douglas? Bem. Um abraço aos telespectadores. Bom recebê-lo aqui. O Chagas é um expert da nossa política nacional. E quando eu falo política nacional, não se esqueça que o que acontece na nacional acaba se refletindo nos municípios. E aqui em Santos não é diferente. Chagas, eu deixei uma pergunta já no bloco anterior. O fato da presidente Dilma, parece que ela está agora se apresentando, tipo, olha, eu sei que errei, vou dialogar mais. Michel Temer não está mais na articulação, mas ele continua sendo meu companheiro, eu confio muito nele. Gente, eu vou cortar os cargos comissionados, uma parte, é claro, e vou cortar também os ministérios. Eu estou trabalhando, estou preocupada com a crise. Podemos acreditar nessas medidas da presidente Dilma, Chagas? Na realidade, ela está respondendo à pressão da população. A população está sofrendo muito com o ajuste fiscal. A gente vê que nós já entramos até num processo recessivo. E o governo não fez corte nenhum. Então, o que o governo está mostrando para a população? Eu vou cortar na própria pele. Vou cortar na própria pele, de 39 vou diminuir para 29 ministérios para dar uma satisfação para a população. E mais do que dar uma satisfação para a população, também está atraindo o Renan Calheiros, que é presidente do Congresso e presidente do Senado, que há muito tempo perde corte de gastos, principalmente diminuindo o Ministério. Já que hoje o Renan Calheiros é o grande aliado político da Dilma Rousseff, em contraposição a Eduardo Cunha, que é o grande desafeto hoje da Dilma Rousseff e é presidente da Câmara. Na prática, telespectador, não resolve nada em termos de economia, porque esses ministérios vão ser incorporados aos que ficarem. Então, vamos dizer, sai o Ministério da Pesca, entra para o Ministério da Agricultura. A estrutura vai todinha para o Ministério da Agricultura. Então, não diminui nada. É só a fusão. Só fusão, nada além disso, né? Porém, ela precisa, nesse momento, como eu já disse, dar uma satisfação para a população. Por outro lado, eu vejo isso aí como uma contradição, mais uma contradição da Dilma Rousseff. Ela disse durante a campanha para os seus adversários que não precisava mexer nos ministérios. Se fosse cortar os ministérios, digam quais são os ministérios que tem que cortar. Aliás, nem ela sabe quais são os ministérios. E na hora que ela vai cortar os ministérios, quais os ministérios que ela vão cortar? Aquelas secretarias que tem status de ministério. Como a CEPES, por exemplo. Isso, como a CEPES. E outros pontos que são do PT. Ela vai cortar o PT ou vai cortar dos aliados? Se cortar dos aliados, vai diminuir mais ainda a sua base, que está cada vez menor. Então, é uma situação difícil. E ela disse, eu vou cortar os 10 ministérios, de 39 para 29, em setembro. Até setembro, muita coisa vai ocorrer. No meu modo de entender, é mais um factoide para dar uma resposta para a população e se cortar, não resolve o problema. O problema não está aí, o problema é muito mais grave. O problema é que nós temos 90% dos custos da prefeitura em custos do dia a dia, né, despesa de custeio. Na realidade, 90% do orçamento da União são despesas de custeio. Essas despesas de custeio não tem como cortar. No fim, acaba cortando os investimentos. Os investimentos tão necessários para que o Brasil volte a crescer, principalmente investimento em infraestrutura. Você sabe, Chagas, o que eu analiso isso rapidamente para o telespectador entender e o Chagas vai opinar. Parece que é uma espécie de uma agenda positiva. Isso. Deixa eu esperar um momento político onde o foco não seja eu, presidente, para que eu possa aí colocar uma agenda positiva. Então, qual a agenda negativa no meu entendimento hoje? É o que vai acontecer ou não com o presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, né? Como ele está no olho do furacão, é aí que a presidente vem acenando com propostas para diminuir a crise.
isso tudo é o que o Chagas acabou de comentar. É um factoide, não traz, não devolve uma sensação de segurança para os brasileiros quando os índices estão despencando cada vez mais, principalmente os índices de desemprego, de inflação, falta de investimento, a indústria demitindo, ou seja, isso tudo é preocupante. O que mais preocupa é a queda do PIB. O PIB esse ano deve ter uma retração de 2,5%, quer dizer, vai crescer, não vai crescer, 2,5% negativo, aqui está zero, vai cair 2,5%. E é isso que você falou, ela precisa de notícias positivas. Essas notícias positivas, principalmente com a Lava Jato, não são fáceis de se encontrar. Então ela está saindo, visitando as cidades, ela está aparecendo mais na mídia, ela está mostrando novas propostas, como o corte de gasto diminuído dos ministérios, para mostrar para a população, olha, eu estou me movendo, eu estou querendo me recuperar. Inclusive, ela já está fazendo a meia-culpa que ela não fazia. Eu errei, mas demorei para perceber. Na realidade, ela disse que errou, só percebeu o erro em novembro e dezembro, justamente depois de outubro. Depois que ela foi reeleita, né? Depois que ela foi reeleita. Tá E ela, com todos os dados, com todos os números, ela não sabia antes a economia do jeito que estava, só foi perceber depois da eleição, em novembro e dezembro. Só que em tudo isso, apesar de toda essa publicidade que ela tenta ter uma agenda positiva, o Brasil está num momento muito difícil pelos dados que você falou. Inflação alta, desemprego. A indústria então está numa situação difícil e o pior, com a desaceleração da China, até aquilo que impulsionava o Brasil, que era a exportação de matérias-primas, até isso nós vamos ser prejudicados. Chagas, eu conversava com um amigo que trabalha nas Minas e conversando com ele falou, Douglas, a situação está difícil, agora no final de maio o Alto Forno 1 foi desligado, né? E essa competitividade da China, segundo ele, falou assim, é uma coisa assim, absurda. Vamos supor que no Brasil nós vendemos o aço a R$1.000, né? A China vende a 400. E agora, nessa competitividade, ela chega até a vender 250, 290. Um aço de má qualidade. Mas veja bem, pelo menor preço, a pessoa acaba comprando. Como que nós vamos competir com um mercado como a China? Principalmente agora que a China desvalorizou o yuan. O yuan é a moeda chinesa. Quando desvaloriza o yuan, que é a moeda chinesa, o preço, automaticamente o preço do nosso produto aumenta, porque o real fica mais caro. Então nós não vamos conseguir entrar na China, já que a China ela não está fazendo um ajuste fiscal, ela está fazendo um ajuste econômico. Ela está deixando de importar para incentivar ao consumo interno. E para incentivar o consumo interno, ela desvalorizou a sua moeda para as outras moedas ficarem mais caras, o chinês não importar e o Brasil e todo mundo, não é só o Brasil. O Brasil ele vai ser prejudicado pelo que você falou, é o aço e também da soja. Eram os dois grandes produtos que o Brasil exportava, além da celulose. 3 grandes produtos que o Brasil importava. Celulose, aço e soja. Isso tudo ficou mais caro, então fica mais difícil entrar para a China. E a China vai continuar exportando, que é isso que ela quer agora. Agora ela quer exportar e incentivar o seu consumo interno, prejudicando todo mundo, inclusive a Alemanha. Só que o Brasil, ela vai ser prejudicada pela matéria-prima, que vai ficar mais cara, e a Alemanha pelos seus produtos manufaturados. Agora, Chagas, vamos trazer essa discussão aqui para a nossa região. O que essa crise, tanto mundial como nacional, interfere nas nossas cidades? Por exemplo, nós temos aí um problema de São Vicente, que não consegue pagar os funcionários, pagar as entidades, as creches, isso causando um grande problema. O próprio prefeito Biri fala, não, até sexta nós vamos tentar pagar, e não consegue, e não tem arrecadação. Guarujá com esse problema do lixo, que não, acho que mais de 3 meses que não paga a empresa de lixo, não está tendo o recolhimento de lixo, ou seja, as cidades na região, elas estão demonstrando uma fragilidade até para o cumprimento de obrigações do dia a dia, mínimas de infraestrutura. Funcionalismo, pagamento de contrato. Eu vou tentar sintetizar. Como eu disse, a retração do país vai chegar no fim do ano a 2,5%. Quando tem essa retração, diminui o consumo. Diminuindo o consumo, diminui a produção. Diminuindo a produção, diminui a arrecadação dos municípios.
Os municípios, na realidade, 75% dos municípios dependem de transferências constitucionais. Essas transferências constitucionais são do governo federal e do governo estadual. Não passando ou diminuindo, não é que eles não passam, eles diminuem esses repasses. Como diminui o consumo, diminui a arrecadação da União. Diminuindo a arrecadação da União, diminui esses repasses da União e do Estado para os municípios. 75% dos municípios do Brasil vivem desses repasses. Aí fica muito difícil os prefeitos honrarem. Felizmente, a Prefeitura de Santos tem uma arrecadação própria muito boa, cerca de 1,5 bi, 1,6 bi, 1 bilhão e 600, então Santos ainda tem um fôlego. Mas Santos, como qualquer prefeitura, também sente a queda da arrecadação e sente também a queda dos repasses. No caso de Santos, sente a queda dos repasses do IPI, que incide sobre a atividade econômica, ISS, né? do ISS, que é prestação de serviço, e também do ICMS, que é o imposto estadual. O problema da nossa economia é que quando ela cresce, tudo cresce, porque a nossa incidência tributária é sobre a atividade econômica. Quando a atividade econômica cai, cai a arrecadação prejudicando a todos, principalmente os municípios, que é onde a pessoa vive, onde a pessoa mora, onde a pessoa trabalha, onde a pessoa estuda. Sim. Então o município sente bastante. E o município que tem que atender toda a demanda social de seus cidadãos. Chagas, tem uma pergunta que chegou aqui pelo 3041-6777 do João Antônio no Guarujá. O ano que vem é ano de eleições. Como você vê a rejeição nas prefeituras da região? Eu não sei se essa rejeição... Bom, a rejeição a gente viu em 2014. 2014, E nem seria rejeição, seria uma abstenção muito grande que deveria aumentar o número de parlamentares, né? Isso. Agora, você concorda com a pergunta do nosso telespectador? A rejeição não é das prefeituras, a rejeição é da política. Eu vejo com a questão da Lava Jato, a situação econômica muito ruim do Brasil, o descrédito dos políticos e da política, o número de abstenções vai aumentar muito, mas muito mesmo. Então, e no ano que vem, nós vamos ter um ano de dificuldade muito grande, porque uma eleição ela fica muito cara. Por que fica muito cara? Porque uma eleição precisa de estrutura, e estrutura requer recursos, recursos requer doações. E hoje conseguir doações do empresário está muito difícil, com tudo que ocorreu no Brasil, principalmente demonstrado pela Operação Lava Jato. Então será uma eleição, Douglas, muito difícil, mas muito difícil para todos. Essa situação, oposição, para os vereadores, vai ser uma eleição bastante complicada, que vai ter que convencer a população que eu, como candidato, sou diferente de tudo que está aí. Agora, Chagas, até aproveitar essa oportunidade, você como jornalista e cientista político, não existe, pelo menos no meu entendimento, me corrija, nenhuma outra alternativa de você transformar uma situação, óbvio, para melhor, se não for o envolvimento das pessoas na política. Com certeza. O que me preocupa é que, às vezes, esse descrédito que a população tem com a classe política faça com que ela não encontre um caminho de solução, que, no meu entendimento, é através da política, é a participação das pessoas na política. Eu estou falando que nós vamos ter muitas abstenções. Eu sou frontalmente contra as abstenções. Ao contrário, nesse momento, a população tem que ir para a urna e escolher entre situação, oposição ou até uma outra alternativa, mas tem que ir participar. Quando tiver o programa de televisão, vê quem apresenta a melhor proposta, mas a melhor proposta verdadeira, não aquela maquiada pelo marketing político. Aliás, o marketing político, eu acho que vai ter que rever as suas posições, porque se a Dilma ganhou a eleição com marketing político, depois decepcionou a população. Então, compensa você fazer um marketing político diferente da realidade apenas para ganhar a eleição? Isso é um ponto de interrogação que eu acredito que os marqueteiros vão ter que mudar a sua forma de apresentar o candidato, porque a população hoje já está mais esperta depois do que nós vimos na última eleição. Mostrar a realidade hoje é fundamental. Eu acredito que se a Dilma Rousseff tivesse mostrado a realidade, poderia até não ganhar a eleição. Mas se ganhasse, ela não teria essa crise de credibilidade que ela está tendo. Você foi perfeito na sua análise, Chagas, e o que me preocupa muito é que, por mais que exista todo esse marketing, que às vezes as pessoas perguntam, nossa, que cidade é essa? Que país é esse? Porque na edição de uma campanha eleitoral, o lógico político só mostra aquilo que é bom, ele não mostra o outro lado. E o que me preocupa também é a ascensão nas redes sociais, que eu não nego que é uma contribuição muito importante, mas a minha preocupação é quando você joga qualquer assunto e as pessoas acabam discorrendo sobre aquele assunto que foi postado e de forma alguma as pessoas vão checar se procede ou não.
Rapidamente, Chagas, no domingo retrasado, quando teve as manifestações, eu estava na Praça Independência com um grupo de amigos, encontrei até o Max com a sua esposa, a sua filha, e encontrei uma senhora que me encantou. Pela forma dela se comunicar, ela devia ter, com todo respeito, mais de 70 anos. Ela falou assim, você sabe que tudo aquilo que acontece na minha cidade, eu podendo, eu vou atrás. Teve um debate uma vez aqui, quando era o Beto Mansur e a Thelma aqui na TV Mar, que o Beto Mansur falou um negócio, que a Thelma, melhor, falou um problema na Zona Leste, no Hospital do Macuco, que não tinha médico. Eu fui o dia seguinte lá, fui ver que tinha médico e voltei na TV para que eles falassem a verdade. Só para resumir, que isso faz muito tempo. Ou seja, essa senhora, que na época ela não tinha 70 anos, é a idade dela agora, ela foi atrás verificar aquilo que está errado. Então, ou seja, as pessoas precisam entender que o homem público, ele tem que estar sempre aberto a atender, a ouvir e falar a verdade. Porque hoje é muito mais fácil de você comprovar aquilo que está sendo falado do que no passado, que você não tinha esses meios de comunicação. Rapidamente, antes de comerciais, Douglas, o que me preocupa nas redes sociais é que a gente não checa se aquilo é verdadeiro ou não. E aquilo toma um volume muito grande e, no fim, aquilo muitas vezes não corresponde à realidade. Então, tem que ter muito cuidado com as redes sociais. O fundamental é checar aquilo é verdadeiro, como checar, como essa senhora fez, né? Sim. Se o político está mentindo ou está falando a verdade. Até para o marqueteiro, da próxima vez, mostrar a realidade e não uma maquiagem da realidade. Chagas, eu peço a licença, um rápido intervalo comercial. Na sequência, tem uma pergunta pelo WhatsApp do Diego Soares, do Embaré. Eu volto já com Hora Geral. É rápido.